Olá, hoje estou fazendo uma toquinha. Ela é feita atravessada e em ponto avesso, direito, fazendo gomos, cada gomo num avesso e o outro no direito. Coloquei 44 pontos, iniciei em linha de outra cor, vou fazer uma carreira em fio de separação. Pode ser já na esquerda, colocando o fio aqui. Faço uma carreira. Deixo o carro em suspenso. No lado esquerdo, deixo 2 agulhas erguidas. Faço 2 carreiras, ergo mais 2. Novamente 2 agulhas. E mais 2. Aqui eu fiz 4 vezes, erguendo 2 agulhas de cada vez. Agora, vou para 3 agulhas. Outras 3. Dá para perceber onde foi feito a elevação, porque vai formar um furinho. Aqui foram 4 vezes também, de 3 agulhas de cada vez. Agora elevo 4. Mais 4. E 6 vezes de 4 agulhas. Tenho assim meio gomo feito. Vou tirar em linha de outra cor. Esse trabalho ficou o avesso dele para mim, o direito para a máquina. Vou com o carro lá na esquerda e troco a posição da malha. Coloco ela com o direito para mim. Volto os pontos, virando assim a linha de outra cor, e eu consigo enxergar qual ponto apanhar aqui. Volto esses pontos para a máquina para fazer os gomos no avesso e no direito. Esse modelo é adaptado do tricô de agulhas. Aqui nós temos em tricô a máquina, então dá para fazer o mesmo modelo, com algumas adaptações. Nem todos os pontos feitos na mão, feitos com agulhas de tricô à mão, conseguem ser adaptados perfeitamente iguais na máquina. Mas o que dá para fazer em máquina, com adaptações, imitando o tricô à mão, também vamos fazer. Eu gosto demais desse tipo de trabalho, porque você consegue trabalhar com linhas mais finas do que o tricô à mão. Essa é uma lã de novelo, poderia ser lã industrial também. Ergo todos os pontos, menos as últimas 4 agulhas. Carro no suspenso novamente, 2 carreiras. Vou baixando
de 4 em 4, 6 vezes. Aqui eu já percebo que foram elevadas antes 3 agulhas, então começo a baixar 3 agulhas, para o furinho coincidir. E aqui comecei a elevar de 2 em 2, então baixo de 2 em 2 também. Cheguei no final, com todas elas baixadas, faço mais 2 carreiras. E começo elevando novamente. 2, outras 2. Fiz 4 elevações de 2 agulhas de cada vez. Agora começo com 3. Faço 4 vezes 3 agulhas levantadas de cada vez. E agora todas de 4, até o final. Cheguei nas últimas 4, não quebro o fio e tiro tudo com linha de outra cor. Aqui eu fiz um gomo inteiro. No início eu fiz meio gomo, porque vai ser costurado em ponto invisível com a outra parte. Então, eu preciso de meio gomo para coincidir com outra parte de meio gomo também. O trabalho saiu assim da máquina. Viro ele, que o direito fique para mim, o avesso fique para a máquina. Onde está o fio, vem o carro para eu não precisar quebrar o fio aqui e não ter um nó, não ter nenhuma emenda. Volto os pontos para a máquina. Ergo todas as agulhas, deixando as últimas 4 para iniciar o trabalho. Carro em suspenso e vamos fazer outro gomo. Baixo 4 agulhas. E vai formando um furinho. Esse furinho no tricô de agulhas, ele não aparece. Mas no tricô à máquina, eu acho que fica muito bonitinho deixá-lo ali. Aqui eu não posso mais baixar 4 agulhas, porque antes eu elevei 3. Dá para perceber onde é feita essa carreira encurtada com 3 agulhas. Então, eu baixo somente 3. Mais 3. E aqui já vou começar baixando 2 agulhas de cada vez. Foram as últimas 2 baixadas.
Faço 2 carreiras e começo a elevar 4 vezes. Agora, de 3 em 3. E agora, de 4 em 4. Tiro todas em linha de outra cor e viro o trabalho. Onde vai o fio, o carro fica. No caso, para a esquerda, porque o fio está na esquerda. Coloco com o direito para mim agora e vou trabalhar outro gomo. E mais outro, assim até dar a largura embaixo de pontos que eu preciso para entrar na cabeça. E essa diferença de elevação aqui ajuda a formar o arredondado da touca em cima. Aqui até agora eu tenho 5 gomos inteiros e mais uma metade. Eu vou precisar de mais outra metade para formar 6 gomos. E elas precisam ser que coincida o lado direito com o lado direito para costura. Aqui eu não posso costurar assim, porque aqui é avesso. Se eu costurar, vai formar uma falha. E eu quero que fique imperceptível. Por isso que eu costuro em ponto invisível. Então, volto os pontos para a máquina, como eu fazia antes, como eu fiz até agora, e faço mais meio gomo, terminando em linha de outra cor. Se eu quiser mais rodado, maior, a parte de baixo, faço 8 gomos. Se eu quiser essa touca que ela caia, formando uma espécie de boina, faço com mais gomos, mas tem que ser em número par, para dar esse efeito de lado avesso, lado direito, sendo trabalhado em gomos consecutivos. Eu não posso ter 2 gomos feitos em direito e direito. Eu preciso ter essa inversão. Pode-se, inclusive, fazer em cores diferentes. Além de passar no avesso, para o direito, coloco em cores diferentes. Aí forma um trabalho mais bonito ainda. Usando restinhos de linha, fazer cada gomo numa cor também seria uma ideia bem interessante. Quase fica um círculo perfeito. Tiro em linha de outra cor, mas antes deixo uma sobra de fio aqui para costura. Assim eu fiquei com 6 gomos.
Agora, a parte de baixo é um acabamento que pode ser feito na frontura, com máquina e frontura, ou uma barrinha dupla feita apenas na máquina. Mas eu não posso voltar os pontos da touca assim, porque ela é quase um círculo. Então, eu não consigo colocar todos os pontos, porque ele fica assim empapuçado. Eu faço a tirinha, a barra, avulsa, e depois costuro na touca. Coloquei 91 pontos para trabalho, selecionado um sim, um não. Máquina e frontura. Vou fazer uma barrinha bem mole, ela vai ser dobrada. Então, na regulagem 4, para mim aqui, que estou trabalhando com uma lã entre média e grossa. Fiz 30 carreiras, passo os pontos para a máquina. Eu tenho 6 gomos. Divido essa quantia de pontos que eu fiz a barra por 6. Cada espaço dessas agulhas vai ter que encaixar o gomo. Aqui eu vou costurar a touquinha, porque o acabamento já foi feito avulso. E eu preciso da touca costurada. Então, ponto invisível, ele fica na mesma tensão do que foi trabalhado na máquina, e fica idêntico ao ponto que a máquina teceu, para ser invisível. Então, nem muito repuxado, nem muito folgado. É o mesmo ponto que se faz para costurar a meia na ponta do pé. Olhando assim, ele tem que ser idêntico ao ponto que a máquina trabalhou, para ele ser mesmo invisível. Chegando aqui em cima, ficou um buraquinho, que naturalmente vai ser arrematado, e depois pode ser posto um pompom, ou um botão, ou deixá-lo sem, mas precisa ser arrematado para não ter o buraco aqui. Como é uma peça infantil, um pompom ficaria muito bonitinho aqui. Então, sempre deixo uma sobra de fio para colocar, já costurar o pompom em cima e arrematar melhor. Tenho, então, 6 gomos.
Cada gomo desse vai ser distribuído no acabamento. Divido o acabamento, a quantia de pontos que eu coloquei, por 6, e cada gomo corresponde a uma parte desse acabamento aqui. Já na máquina, os pontos feitos da frontura, já dividi em 6 partes o acabamento. Agora coloco um gomo nesses pontos, nessas agulhas aqui. Logo, dá para perceber que aqui vai acumular pontos. Ele não vai ficar uma agulha para cada laçada. Então, acumulo desde uma pontinha do gomo aqui embaixo até a outra. Tem que caber ali. Uma agulha leva mais de uma laçada. Consegui colocar 2 gomos para a máquina. Trago essas agulhas para cima. Vou tecer manualmente 2 pontos. O último ponto, transporto para esse que foi baixado antes. Trabalho 2. Transporto 1. Trabalho 2. Transporto 1. Assim eu vou remalhando com o transportador, colocando o acabamento na parte da touca. Não posso fazer esse remalhado muito apertado, porque senão não entra na cabeça. Então, levo o ponto um pouquinho mais para baixo, que é a posição B. Transporto. Refaço 2 pontos. Transporto. Até eu chegar mais ou menos próximo a essas agulhas que eu já coloquei. Depois vou colocando os demais gomos dessa forma também.
Essa barra vai ser virada, então costuro uma parte num lado, agora levo o fio para o lado de dentro e costuro no outro sentido, para que quando vire não apareça a costura. Eu fiz 30 carreiras de barra porque eu tinha pouca lã. Poderia ser uma barra mais comprida também, ficaria bem engraçadinho aqui, bem bonita. Fazendo a costura no ponto inteiro, deixando um ponto de um lado, um ponto do outro no canelado, um por um, ele forma a continuação do canelado. Aqui eu tenho os fios para costurar o pompom em cima. E a barra dupla, ela fica dupla, porém solta. Aqui dá para bordar também alguns detalhes para deixá-la presa ou deixá-la assim. A largura passa muito bem, segura muito bem na cabeça e fica uma espécie de boinazinha. Feita com gomos em avesso, direito, avesso, direito. Esse é um modelo muito bonito para criança. Essa daqui tem 4 anos de idade. Ela serve até para uma criança maior. Pode ser adaptado para crianças menores também, fazendo menos pontos. Eu coloquei 44, podem ser menos pontos. Sendo menos pontos, vai ter menos largura embaixo também. Aqui poderia ser substituído por barra dupla. Fazer a barra somente na máquina, dupla, deixar os pontos já com a barra fechada e ir costurando da mesma forma que feito na frontura. Esse é o nosso modelo para hoje. Uma touquinha feita atravessada, parecendo uma boina. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!